quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao verso 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Diz a palavra: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e desce à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a eles se acham pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Meus queridos irmãos, quando nós voltamos no capítulo 40, eu quero voltar no capítulo 40 para essa introdução com os irmãos, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel. Ezequiel, por uma maravilhosa visão, que inicia nesse capítulo aqui, todo o capítulo, todo o restante do livro registra então essa visão aqui de Ezequiel. Então, por esta maravilhosa visão que foi dada por Deus, então ele é levado de volta a Jerusalém. Ele que estava com o povo do cativeiro, é um profeta do cativeiro, ele então é levado em visão para Jerusalém. E nesta visão ele então recebe informações detalhadas
Por exemplo, do capítulo 40, 42, o profeta vai ter uma visão do templo ideal. Quando nós lemos o capítulo 43, ao capítulo 46, ele vai mostrar ali o culto ideal. Tanto é que o título do capítulo 43 diz: a glória do Senhor encheu o templo. Quer dizer, o que enche o templo tem que ser a glória de Deus e não a glória do homem. Tá? E depois do capítulo 47 e 48, ele vai falar então da nação ideal, do povo de Deus ideal. E aquele povo que é conduzido pelo Espírito Santo e aquele povo que vive nos limites estabelecidos pelo próprio Deus. O texto que nós lemos, irmãos, aí do capítulo 47, então faz parte dessa visão. Ezequiel, aqui ele é conduzido a Jerusalém, é levado ao templo, e ali ele vê saindo uma água de debaixo do templo, diz o limiar do templo, isso é, debaixo, na entrada do templo, na soleira da porta do templo, tá? Então ele vê saindo essa água que vai agora aumentando, até ela se transformar em um grande e poderoso rio. Quando nós olhamos para o contexto do Velho e do Novo Testamento, meus queridos e amados irmãos, nós podemos dizer que o foco do ensino de Deus a Ezequiel aqui é a ação poderosa do Espírito Santo na vida do seu povo. Nós lemos lá no Salmo 46, o verso 4, quando o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Quando lemos no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 37 e 38, lá o evangelista João registra as palavras de Jesus, que disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, está escrito lá: então me mostrou, o apóstolo João escrevendo, disse: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Meus queridos irmãos, o que Deus quer nos ensinar aqui nesta noite sobre esse texto, pensando nesse tema, o rio da vida? Primeiramente, irmãos, nós podemos encontrar aqui no verso 1 e verso 2 a origem do rio da vida. Versículo 1 diz assim, versículo 1 e a primeira parte do verso 2, diz assim: depois disto, lá no nosso texto, capítulo 47, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. De onde saía a água? Do altar de Deus. Quando lemos lá em 2 Crônica, capítulo de número 4, verso 6, ele vai falar que lá no templo tinha água. Havia lá 10 pias para lavar os utensílios do sacrifício. E havia também um reservatório grande, esse reservatório era usado para o banho do sacerdote. E ele era conhecido, se vocês lerem lá em 2 Crônica 4, 6, vai ter a palavra mar. Então esse tanque grande, do banho do sacerdote, era conhecido então como mar. Agora Ezequiel vê uma água que não fora colocada ali de modo artificial, mas que nascera de modo miraculoso no próprio templo, no altar do Senhor. E essas águas, elas nascem e começam a aumentar, até ela formar então um rio poderoso,
Então nós podemos olhar que isso representa, conforme os textos que lemos, é figura do Espírito Santo. Em João disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele diz com respeito ao Espírito Santo que havia de receber aqueles que crescem nele. Você crê no Senhor? Você tem Jesus como seu Salvador? Então você tem o Espírito na sua vida, porque é dado àquele que nele crê. O Espírito seria enviado. Fato que aconteceu no dia do Pentecoste. E ele seria enviado para estar nos crentes e entre os crentes e para fazer fluir no interior de cada crente um rio de água viva. Rio na Bíblia é sempre ligado com a paz, tranquilidade. Como o mar é sempre ligado com tormenta, tumulto. O rio é sempre ligado com a paz. Isso significa que se o povo de Israel fosse um povo fiel ao Senhor, todas as bênçãos da promessa da aliança haviam se cumprido neles. As derrotas pelas quais eles passaram, os cativeiros que tiveram que enfrentar, os fracassos que tiveram, teriam tudo sido evitado e a paz estaria dentro dos muros de Jerusalém, se esse povo fosse fiel ao Senhor. Quando o crente é fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, quando o crente permanece firme diante do altar de Deus, quando ele procura tomar parte em sua santidade, em sua consagração, o Espírito vai fazer nascer nele um rio cada vez mais profundo da água da vida e da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui, diz o texto que as águas nascem do altar, sai do lugar de todas as bênçãos, do altar de Deus. Isso mostra que a origem do rio da vida está em ser levado para diante do altar do Senhor, porque é ali que nós encontramos, irmãos, e tomamos posse desse rio que inunda a nossa vida. Altar significa lugar do sacrifício. No templo do Velho Testamento existia o altar do incenso e existia também o altar do sacrifício. Por isso, altar do sacrifício, o altar está sempre ligado à obra de Jesus na cruz, onde ele se entregou como o eterno sacrifício, derramando o seu sangue para a nossa salvação. Através da obra de Jesus, irmãos, aqui na terra, e da sua ascensão para o céu, ele nos enviou o Espírito que faz nascer em nós, fluir em nós, o rio de água viva. Se Jesus não tivesse vindo aqui a este mundo e realizado a obra, e depois, mesmo que ele tivesse vindo, mas se ele permanecesse morto e não tivesse ressuscitado e sido assunto ao céu, nós não teríamos o Espírito Santo. Ele não teria sido enviado para habitar na igreja. Então a vinda do Espírito, que faz fluir em nós o rio de água viva, ele é fruto da obra de Jesus e da ascensão de Jesus. Ele mesmo disse para os seus discípulos: se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros. Ele nos enviou o seu Espírito, meus irmãos, para fazer nascer em nós esse rio de água viva. Então não há outro lugar para se beber, para se saciar com as águas da vida, a não ser diante do altar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
É no altar, meu irmão, do sacrifício de Jesus, que começa a fluir o Espírito Santo no seu coração. Foi para o templo e depois para o altar que Ezequiel foi levado para ver o que Deus pode fazer em função do seu povo ou na vida do seu povo fiel. Quando lemos na palavra, nós vamos ver que Abraão, ele é considerado o homem do altar. Onde ele acampava, ele levantava um altar para cultuar a Deus. Isso tinha tremenda importância, porque primeiramente ele tornava público a sua religião. Ele cria num Deus que era desconhecido para o povo. Naquele lugar ele estabelecia o culto a Deus. E com o sacrifício do altar, ele declarava a sua fé nas promessas de Deus. Então, amados irmãos, e sejamos sempre diante do altar de Deus em adoração. Por quê, irmão? Porque é aqui que nós encontramos as torrentes da água da vida, que o Espírito Santo faz jorrar sobre nós, sobre a vida daquele que é crente, daquele que tem Cristo no seu coração, o abençoando. A origem do rio da vida está no altar do eterno sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus. Está no altar do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. A pergunta é: você já foi levado para diante do altar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo? O rio da vida já faz parte da sua própria vida. Você já iniciou a caminhar no rio da vida? Ezequiel é que foi levado e o anjo leva a começar a caminhar no rio da vida. Este é o segundo ponto que eu quero deixar com vocês. A nossa relação agora com o rio da vida. A nossa relação com o rio da vida. O versículo 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo lombo. Mediu ainda outros 1000 e era como um rio, que eu não podia passar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se pode passar. Primeiro, irmãos, precisamos ser levados ao rio. Deus pega Ezequiel e leva onde iniciava aquele rio. O verso 1 diz assim: depois disso o homem me fez voltar para a entrada do templo. O verso 2, ele me levou pela porta do norte. O verso 3, e me fez passar pelas águas. Deus pegou Ezequiel e o levou. É preciso que nós sejamos levados ao rio, pela graça de Deus. É a primeira coisa. Ezequiel foi levado pelo anjo e conduzido ao rio que nascia do templo. Nós, crentes, irmãos, fomos chamados e fomos levados a Jesus para sermos tomados e conduzidos pelo rio da vida, que é o Espírito Santo do Senhor. Se temos Cristo no nosso coração, nós temos que deixar ser levado e conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Ninguém recebe o Espírito, ninguém se torna posse do Espírito, ninguém se torna cheio do Espírito, se não for chamado e levado a Jesus. É nele que nós começamos a nossa caminhada, começamos o nosso relacionamento com Deus. Agora, irmãos,
Nesse relacionamento, o texto nos ensina que nós precisamos ter um contato direto e crescente com o Espírito. Um contato direto e crescente com o rio da vida. Quer dizer, não basta ouvir falar sobre o rio do Espírito. É preciso, irmãos, é necessário ter com ele um contato direto e crescente. O verso 3 diz que o anjo saiu, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. O verso 3 diz, irmãos, que o primeiro contato as águas davam no tornozelo. Isso significa o início de sua espiritualidade. Isso significa quando se nasce de novo. Quando nós nos colocamos os nossos pés, os nossos tornozelos no caminho do Senhor, no rio da vida. Quando nós colocamos os nossos tornozelos em contato com o rio da vida. Quando ainda, irmãos, somos crianças na fé. Precisamos crescer, fortalecer, ampliar o nosso contato com o Espírito da vida. O verso 4, parte A, diz assim, mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me dava pelo joelho. Águas pelo joelho. Significa, meu irmão, aqui o contato mais real com o rio da vida, mas não é suficiente. Joelho expressa oração, quebrantamento, reconhecimento do reinado de Jesus. Reconhecimento que só Ele é o Salvador, e Senhor e Rei. Mas não se pode contentar com esse estágio espiritual. Deus tem mais para o seu povo, e Ele quer nos conduzir em um relacionamento mais profundo com Ele. Ele tem muito mais para os crentes. Tem muitos crentes conformados com a vida espiritual que leva, com o nível de espiritualidade que leva. O verso 4, parte B, diz aí, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo lombo. Águas no lombo, meu irmão, significa uma espiritualidade mais genuína, clara, de forte relacionamento com o rio do Espírito. Mas ainda nos mantém com os pés no fundo do rio. Pés, meus irmãos, que ainda estão no controle. É um estágio de relacionamento maravilhoso. Mas é necessário avançar, é necessário prosseguir. Por isso Ezequiel foi conduzido pelo anjo a um estágio superior, extraordinário de relacionamento. O verso 5 diz assim, mediu mais 1000 côvados e já era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se pode passar. Aqui, irmãos, as águas crescem tanto que ele viu obrigado a deixar o domínio dos seus pés para render-se ao domínio do rio. Esta é a espiritualidade do crente. Nós precisamos deixar, irmãos, o domínio dos nossos pés, de ser conduzido, levado pelos nossos próprios pés, para serem conduzidos pelos pés, pelas mãos do Senhor. A linguagem aqui é figurada, meus irmãos, mas nos traz um princípio claro. O nosso relacionamento com o rio da vida é um processo que envolve uma caminhada contínua, uma caminhada crescente, um relacionamento contínuo, um relacionamento crescente com Jesus, por meio de quem nós recebemos o Espírito e nós somos levados a viver uma espiritualidade, ou uma vida cheia do Espírito. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não podemos, irmãos, nos contentar com as águas dos tornozelos, isto é, continuar como criança na fé. Nem podemos contentar com as águas nos joelhos, mesmo que isso representa uma vida espiritual mais autêntica. Não podemos nos contentar com as águas dos lombos, pois ainda estamos com os pés
fundo do rio e sob o nosso controle. É preciso, irmão, ser conduzido pelo Espírito do Senhor. É preciso deixar-se levar pela corrente do rio. Aqui indica a vida repleta do Espírito, vida na plenitude da graça divina. Vida assim é sempre uma bênção para o povo de Deus e uma bênção para a sociedade. É vida conduzida e levada por uma relação autêntica com o Espírito. Então a pergunta que eu faço aqui é: como está a sua relação com o Espírito Santo? Qual é o nível da água do Espírito em sua vida? Está no tornozelo, no joelho, nos lombos, ou você tem deixado conduzir-se tão somente pelo Espírito do Senhor? Você pode às vezes dizer: olha, a água nos lombos já está bom demais. Mas a Bíblia diz que não é para você se contentar aí. Porque aqui você ainda está com os pés no fundo do rio. Você ainda está sob o controle dos seus passos. E nós precisamos ter os nossos passos controlados pelo Espírito Santo do Senhor. É possível? É. Crescer assim? É. Grandes homens de Deus, da palavra de Deus, viviam assim. Quando nós olhamos para homens como no Velho Testamento, os grandes patriarcas, Abraão, não é? Que foi capaz de fazer um altar, construir um altar, amarrar o seu próprio filho, colocar ali, já estava com o cutelo pronto para sacrificá-lo em obediência ao Senhor. Era um nível de espiritualidade. É fácil? Não é? Homem como Jacó, que garra com o anjo lá no vale do Jaboque e disse: olha, eu não te largo se você não me abençoar. É fácil? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, né, irmãos? Homens como os apóstolos. Esses homens eram conduzidos pelo Espírito do Senhor. Eles não estavam com os pés no fundo do rio. Eles deixavam-se levar pelo Espírito Santo do Senhor. Qual é o nível da água do Espírito na sua vida, meu irmão? Pensa nisso. Como está o seu relacionamento com o rio da vida? Molhando a sola do pé? No joelho? Lombo? Ou você tem sido conduzido pelo Espírito Santo do Senhor? E a última coisa que eu quero deixar com os irmãos aqui é o resultado do rio da vida. Não é? Resultado do rio da vida. A partir do verso 6, o verso 6 diz assim: e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Vem aqui agora, vamos pela margem. E do verso 7, meu irmão, até o versículo 12, mostra o que este rio é capaz de fazer. Quero destacar 3 coisinhas aqui que esse rio faz. Daí a necessidade de nós estarmos cheios desse rio, andando nesse rio. Primeiro versículo de número 6 fala sobre a produtividade. Verso 7 e verso 12. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore e de um e de outro lado. O verso 12 diz assim: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascera toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O rio faz nascer em suas margens uma diversidade de árvores que dão seus frutos na estação certa.
frutos, meus irmãos, que se comem, frutos que se renovam na marcha do tempo, de forma intensa e de forma duradoura. O que é que Paulo disse que são os nossos frutos, meus irmãos? Quais são os nossos frutos quando nós deixamos nos conduzir pelo rio da vida? Paulo disse que nossos frutos esses são amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos daqueles que deixam se conduzir pelo rio da vida. Nós temos, irmãos, produzido verdadeiramente esses frutos. Esta tem que ser a produtividade trazida pelo rio da vida na vida do povo de Deus aqui na terra. Será que temos produzido amor, alegria, paz? Temos tido paz e promovido a paz, longanimidade? Nós hoje não temos paciência com ninguém? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Se o crente não tem produzido esses frutos, ele tem que avaliar o nível das águas do rio da vida em sua espiritualidade. Produtividade. O crente foi colocado aqui para, através do Espírito Santo, produzir. Produzir. Você não pode ser fruteira que só produz folha. Jesus encontrou uma e disse: olha, para que você está servindo aqui? E ela secou. Segunda coisa que nós podemos ver aqui como resultado do rio é a revitalidade. Verso 8 e verso 9. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimos peixes. Onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Outro resultado é a revitalidade, a revitalização por onde passa. O Mar Morto, meus irmãos, tem cerca de 80 quilômetros de comprimento por cerca de 18 quilômetros de largura. Ele é alimentado pelas águas do rio Jordão. Ele banha a Jordânia e o rio e Israel. E ele tem o nome de Mar Morto devido à grande quantidade de sal que existe nele, cerca de 10 vezes mais do que os outros oceanos. E devido, irmãos, a esta quantidade de sal, quase que não há vida no Mar Morto. Qualquer animal do Jordão que cai no Mar Morto, ele morre. Mas na visão de Ezequiel, quando o rio que sai lá do templo chega ao Mar Morto, ele torna o Mar Morto completamente saudável. Por onde ele passa, todos os sinais de morte são eliminados para dar lugar à vida. Assim é o rio do Espírito, irmão. Quando ele entra em contato direto conosco, ele vai transformando, ele transforma o nosso caráter, nossa visão, ele transforma o nosso coração, ele liberta-nos do pecado, ele tira, irmão, de nós o sinal da morte e dá-nos a plena vida. Você tem vida porque você foi alcançado pelo rio da vida. O rio do Espírito, irmão, traz vida. Pecado é sinônimo de morte. O Espírito é sinônimo de vida. Por isso, o Espírito Santo veio para promover o maior de todos os milagres, que é a transformação da pessoa. Vida genuinamente santa, transformada, revitalizada pela graça do Senhor. Morto se tornando em vivo. Quando o Espírito da vida caiu nesse mar morto, ele me transformou.
em alguém saudável. Quando o Espírito caiu na sua vida, através da sua conversão, Ele transformou você que era um mar morto em vida e vida para a glória do Senhor. Revitalidade é o segundo resultado do rio do Espírito. E o terceiro resultado aqui, meu irmão, do rio do Espírito é a quantidade. Se nós temos, irmãos, a ação, a unção do Espírito Santo, há quantidade. Aonde há avivamento na vida do povo de Deus, há quantidade. As pessoas passam a sentir a necessidade da salvação. No Pentecoste, quando o Espírito foi dado, e diante do discurso da pregação do apóstolo Pedro, as pessoas se sentiram de tal modo a necessidade da salvação, que eles disseram para o apóstolo Pedro e os demais: o que faremos, irmãos? Ele disse: olha, arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha o verso 10. Diz assim: junto a ele se achará pescadores, desde Engedim até Engeglaim. Haverá lugar para se estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Em multidão excessiva. Deus estava dizendo ao profeta: se vocês forem conduzidos pelo rio da vida, vocês serão pescadores, e vocês vão pescar em abundância, através do rio da vida. Jesus, quando chamou seus discípulos, ele disse para ele: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E Jesus verdadeiramente transforma aqueles homens em pescadores. E transforma eles em pescadores através do seu exemplo, através da comunicação da palavra, do ensino, e através de uma abertura de oportunidade de contato com o rio da vida. O Pedro morto em pecados lá na negação, no dia da prisão e julgamento de Jesus. Aquele Pedro agora lança a rede através do Espírito Santo, e naquele dia pesca quase 3.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. O rio da vida motiva os crentes. Quando o crente é cheio do Espírito, ele é motivado. Crente cabisbaixo, crente que nada serve, crente que tudo está ruim, crente que não tem iniciativa, crente que não quer participar, porque o nível da sua espiritualidade está lá na sola dos pés. Verdade, não é? O rio da vida motiva o crente. Motiva o crente a lançar a rede na hora certa, no lugar certo, na maneira certa, para alcançar almas para Jesus. Como diz aí o versículo de número 10, em multidão excessiva. E a outra coisa, o rio da vida está à nossa disposição para nos capacitar, para abençoar o nosso testemunho, para que esse testemunho resulta em crescimento, para que esse testemunho resulta em produtividade, resulta em qualidade, resulta em quantidade para o reino de Deus. Atos capítulo 1, verso 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Meus queridos, eu quero estar encerrando. E quero encerrar voltando com os irmãos lá no capítulo 40 novamente, que eu comecei, eu quero ler lá no verso 4 agora. O capítulo 40, o verso 4, para a nossa conclusão. Ele diz assim: disse-me o homem:
Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso fosse trazido para aqui. Anunciai, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Ezequiel recebe uma recomendação aqui do anjo, quando ele disse: olha, vê com seus próprios olhos, ouve com seus próprios ouvidos, põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque foi para isso que eu trouxe você aqui. E anuncia à casa de Israel tudo quanto está acontecendo, tudo que você tem visto. Meus irmãos amados, essas palavras de capítulo 40, verso 4 é para nós aqui nesta noite também. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos ver com nossos próprios olhos o que a palavra de Deus tem para o nosso coração, para nós ouvirmos com nossos próprios ouvidos aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, para nós colocarmos no nosso coração tudo quanto Ele tem nos mostrado nesse texto. E agora Ele quer que nós saiamos para anunciar tudo o que nós vimos e ouvimos, para colocar, irmãos, aquilo que foi colocado no nosso coração, nós transmitir a outras pessoas. Mas como isso pode acontecer? Como nós podemos colocar isso em prática de forma real? Indo a Jesus e sendo conduzido pelo rio da vida, não conformando em ter as águas do rio apenas nos tornozelos, não conformando em ter as águas do rio apenas no joelho, apenas nos lombos, mas andando e vivendo as águas profundas, que não é possível ser levada pelos nossos próprios pés, mas ser levada pela corrente do rio. Porque só assim nós vamos fazer o que Deus ordenou que o profeta fizesse. Você viu? Você ouviu? Agora fala. Você viu e ouviu aquilo que eu coloquei no seu coração. Agora vai e transmite a todos. Só assim, meus irmãos, cheio do Espírito Santo do Senhor, vai haver na nossa igreja produtividade. Vamos produzir frutos do Espírito dentro das nossas comunidades. Só assim vai haver revitalidade espiritual na nossa sociedade, porque convivemos com tantas pessoas mortas espiritualmente, e nós que temos vida pelo Espírito, temos que levar essa palavra que dá vida a essas pessoas também. Só assim vai haver, meu irmão e minha irmã, quantidade, né? Pesca em multidão, ou pescaria em multidão excessiva. Só assim vamos ver a igreja do Senhor crescer, em nome de Jesus. O meu desafio é que você não contente com o nível de espiritualidade que você tem hoje. Busque crescer. Não ande com as águas que ainda permita você andar com seus próprios pés, mas ande em água profunda, espiritualmente falando, para que você seja conduzido completamente pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor abençoa a nossa vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? O Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor permitiu nós realizarmos aqui. Obrigado pela palavra. Nós refletimos aqui, ó Deus, sobre aquilo que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo pode realizar na vida da igreja. Mas a igreja tem que caminhar, a igreja tem que interessar em estar progredindo na sua vida espiritual, até ela se deixar conduzir, ser levada pela corrente do Espírito,
não pelos seus próprios atos, pensamentos ou caminhando pelos seus próprios pés. Eu rogo a Deus que cada irmão aqui, nessa noite, abra o seu coração. Aqueles que ainda não foram, se porventura há alguém aqui nesta noite que ainda não foi levado ao Espírito do Senhor, ao rio da vida, através de Jesus, que ele possa ser alcançado pelo Senhor desta noite. E nós, ó Deus, o teu povo, igreja, pessoas crentes, que possamos estar, ó Deus, procurando crescer, desenvolver, procurando, ó Deus, através do Espírito Santo, está crescendo em espiritualidade, para que assim nós possamos contribuir com a quantidade dentro da igreja do Senhor e possamos estar sendo usados pelo Senhor para revitalizar muitas vidas que estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Toma esta igreja, ó Pai, e abençoe esse povo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de encerrarmos com a bênção do Senhor, nós queremos primeiramente agradecer a todos que estão aqui presentes, que Deus os abençoe.